Nesta aula eu vou apresentar a Adonet. A Adonet ela é uma tecnologia para acesso a dados usada na plataforma .NET, que está integrada ao Net Framework e oferece diversas classes que permitem realizar praticamente todas as tarefas relacionadas com acesso e manutenção de dados. A Adonet ela oferece suporte a uma variedade de opções para desenvolver soluções com acesso a dados que permitem a comunicação com qualquer fonte de dados, desde os SGBDs conhecidos como SQL Server, MySQL, Firebird, Oracle, Sybase, Access, etc. E também com fonte de dados XML, arquivos, textos e por aí vai. Os pilares da Adonet são o dataset e os provedores .NET, que são um conjunto de componentes que inclui os objetos Connection, Command e Adapter. Connection é o objeto responsável por efetuar a conexão com o banco de dados. Command é o objeto responsável por executar comandos contra o banco de dados. Por exemplo, realizar uma consulta, fazer a inclusão de um registro, a exclusão. O adapter ele é utilizado para preencher o objeto dataset. Ele funciona como uma ponte entre o provedor e o dataset. Os provedores de dados Adonet eles são livrarias de classes que permitem uma maneira comum de interagir com uma fonte específica de dados. Tá? Então, os provedores de dados Adonet nativos são o SQL, que geralmente é utilizado para acessar um banco de dados SQL Server, o OLEDB para acessar Microsoft Access e pode ser usado também para arquivo texto, e o ODBC. Além desses provedores, eu tenho os provedores fornecidos por terceiros, para acessar o MySQL, o PostgreSQL, o Firebird. Esses provedores, eles geralmente são fornecidos como um pacote que você tem que instalar na sua aplicação via NuGet. Tá? Mas, através desses provedores, nós podemos acessar praticamente todos os bancos de dados principais relacionais que existem. Agora, um cenário então típico de acesso a dados seria o seguinte: eu tenho a minha aplicação e eu tenho uma fonte de dados. Pode ser um banco de dados relacional, pode ser um arquivo XML, pode ser um arquivo texto. Então, vamos imaginar o cenário mais comum, um banco de dados. Então, nós iniciamos estabelecendo uma conexão, usando o objeto Connection. Depois, se quisermos realizar uma consulta, fazer uma inclusão ou uma alteração de dados, nós enviamos um comando SQL, usando o objeto Command. O comando é enviado, os dados são retornados, e quando eles são retornados, geralmente eles são retornados na forma de um dataset. Tá? O dataset ele pode conter um ou mais datatables que nós vamos tratar. O dataset ele é uma cópia em memória dos dados obtidos do banco de dados. Então nós temos na nossa aplicação um conjunto de dados que foi obtido através do estabelecimento de uma conexão e do envio de um comando que nós vamos tratar. Feito isso, nós temos que fechar a conexão. E aí encerramos o ciclo básico de um cenário típico de acesso a dados. Na figura a seguir, nós temos um diagrama que representa a arquitetura Adonet. Aqui nós temos praticamente todos os objetos, os principais pelo menos, usados num cenário onde a Adonet atua para gerenciar dados. Então, o objeto Connection ele permite estabelecer a conexão com o banco de dados. Tá? O objeto DataReader ele atua em conjunto com o objeto Command para retornar dados do banco de dados quando dá execução da consulta SQL. Lembrando que os objetos DataRead
eles são uma das maneiras mais fáceis para ler os dados retornados pelos objetos command. Eles permitem acessar e percorrer os registros no modo somente leitura e somente para frente. É a maneira mais rápida. Tá? Para criar um objeto DataReader, nós usamos um método executeReader de um objeto command. Tá? O DataAdapter ele atua como uma ponte entre o DataReader e o dataset. Ele é usado para preencher o dataset. O dataset ele fornece as principais funcionalidades para criar aplicações para bancos de dados desconectados. Tá? E, embora ele suporte também o modelo conectado, através do DataReader. Ele é composto por um ou mais data tables, tá? Onde cada data table possui uma coleção de data rows, que são linhas, e data columns, que são as colunas. Tá? E uma coleção de constraints, que são as restrições. Por trás dos panos, o dataset ele é baseado em XML, contendo um conjunto de dados em cache, que não está conectado ao banco de dados. Assim, ele é independente da fonte de dados e ele atua no modo desconectado. Então, o dataset atua no modo desconectado, enquanto o DataReader atua no modo conectado. Tá? Então, com base nisso, nós já podemos iniciar o desenvolvimento de aplicações da ASP.NET Core MVC, acessando dados usando a Adonet. É isso que vamos fazer na próxima aula.